Olá, Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 75 da Segundona Connect TV e hoje vamos analisar a nona jornada da primeira fase da Segundona com o comentador Walter Colasso. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Emílio, olá. Como sempre, sim. Para já cumprimentar todos que gostam de nos ver e de seguir, e depois abordar aqui um assunto muito rápido e que eu queria mesmo que não ficasse esquecido, que é o seguinte: eu quando faço aqui algum comentário, ou a totalidade dos meus comentários vão no sentido sempre de valorizar o atleta. E nunca, em momento algum, eu tenho intuito de interferir ou prejudicar qualquer equipa, qualquer estabilidade ou qualquer clube. A minha ideia é sempre valorizar. A semana passada eu valorizei aqui alguns atletas, até mencionei que eles poderiam, numa fase seguinte, e em caso de um determinado clube, ou até falei do Mendes e falei do Guia também, que eram aquelas equipas que, na minha opinião, poderia passar uma ou outra. Poderia haver atletas de um lado e do outro que podiam e que faziam falta. Noutros clubes, se quisessem atacar, por exemplo, uma fase de subida com outros argumentos. E a minha ideia é sempre valorizar o atleta e nunca interferir nem prejudicar o clube A ou o clube B. Portanto, quando nós falamos aqui de atletas, e nomeadamente eu falo de atletas, é sempre com o intuito de valorizar o atleta e colocar aqui às pessoas que nos veem as qualidades e evidenciar as qualidades dos atletas em questão. Nunca, de forma alguma, prejudicar o clube onde eles jogam ou uma equipa A em detrimento de uma equipa B. É única e exclusivamente a valorização do jogador, mais nada. Era só isto que eu queria dizer e aproveitar aqui esta altura que tenho sempre para esclarecer esta situação. Muito bem. E, Colasso, antes das jornadas, saber que está tudo resolvido em termos de definição para a segunda fase e que Quarteira e Lusitano continuam invictos. E vamos para a jornada 9 na Série 1 Barlavento, ainda falta definir o posicionamento, não é? Reservado para a última jornada. E nesta jornada, a nona, o Portimonense Clube de Paulo Bastos venceu por 6-0 na visita ao Estrela Bem-Safrim de Edson Oliveira. No jogo grande da jornada, o Alvorense de Douglas Delgado definiu posições ao vencer por 2-0 as Mentes de Desporto de Manuel Carretas, que falha o objetivo maior, e o Carvoeiro United de Eduardo Marques normalizou, vencendo o Monchiquense de Álvaro Rio por 4-0. Comentário à jornada. Emílio, começando logo pelo jogo que foi mais cedo até, entre o Alvorense e o Mendes, era de esperar que isto pudesse acontecer e a previsão que eu tinha feito e o resultado foi nesse sentido. Infelizmente para o Mendes fica aqui à porta da passagem para a fase de apuramento de campeão contra um Alvorense que parecia e em casa pareceu-me claramente que iria ser mais forte. Um Mendes que veio de um projeto e eu hoje tive a oportunidade de rever o primeiro programa que nós fizemos este ano não, esta época, onde eu mencionei exatamente aquilo que eu estou a dizer agora. Um Mendes que veio do nada, que veio numa situação que não era um clube organizado, que vem crescendo e foi exatamente aquilo que eu disse, com os bons resultados vêm as responsabilidades, ficam aqui à porta da passagem, mas eu acho que pode ser um clube que futuramente vai contar muito mais como contou este ano e ainda mais que este ano. Apesar desta derrota, eu acho que ponto mais para o Mendes nesta fase e parece-me que pode ser um clube na fase seguinte a tentar aqui a disputar esta nova taça de honra pelo título. Seguindo para um Portimonense com o Cabeça Fria, a gente já percebeu que o Portimonense tem muitos atletas e quando ele usa alguns, nomeadamente aqueles miúdos do Campeonato Nacional que fazem a diferença, novamente a mesma coisa, um Bessa Frim que eu projetava, e aqui enganei-me redondamente, projetava que pudesse ser uma equipa diferente, não foi com o Mister Marreiros e agora também com o novo Mister também não continua a não ser, é difícil, vamos ver o que é que eles conseguem fazer na Taça de Honra, mas vai ser muito complicado
pelo menos apesar de um resultado avultado, parece-me um resultado normal. E um Carvoeiro a voltar à normalidade. O que tinha sido a normalidade a outra semana voltou a ser normal agora, e é normal que eles tenham mesmo de levar isto a sério, mesmo já tendo as contas resolvidas, porque vem aí dias difíceis. Vitória justíssima para o Carvoeiro, e sem qualquer margem para dúvidas. E Colasso, na próxima e última jornada, vamos ter Portimonense Alvorense. Na primeira volta houve um empate a um golo, e aqui para definir posições. E depois também vamos ter o Monchiquense Bensafrim. O Bensafrim venceu por 3-1 na primeira volta. E o Mentes do Desporto com o Carvoeiro. O Carvoeiro que venceu na primeira volta por 2-0. Antevisão. Eu prevejo um jogo novamente muito difícil para o Bessafrim, desta vez em altitude, em Monchique. Eu acho claramente que o Monchique, apesar dos maus resultados também do Monchique e de ser o primeiro ano do Monchiquense, e queria deixar aqui um reto para o Monchiquense não desistir deste projeto. E eu sei que com a organização e devagarinho eles vão voltar a ter equipas mais competitivas, e o Monchique faz falta ao campeonato. Uh, Portanto, eu acho que vou apostar aqui na vitória do Monchiquense contra um Bessafrim que já vinha torto, e agora com a saída do Mister, ainda menos se endireitou. O Carvoeiro com o Mendes, eu acho que o Carvoeiro não vai facilitar novamente porque eles querem atacar a fase de subida, e é sempre melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. Portanto, para mim, jogo para o Carvoeiro, e deixar o Portimonense com o Alvarense para o fim. E eu acho que estes miúdos, se forem os mesmos que chegaram esta semana, vão levar de vencido um Alvarense, uh, que eu sinceramente passou justamente esta fase, mas que vai ser daqueles clubes que eu acho que vai ter dificuldades na fase de apuramento de campeão, porque eu acho que há equipas mais fortes que o Alvarense, mesmo sabendo que os resultados do Alvarense foram bastante positivos, mas vêm aí tempos difíceis, e eu acho que o Alvarense vai ter mais dificuldades nesta fase. Não deixando de dizer que o Alvarense faz absolutamente falta a esta fase de apuramento de campeão. E Colasso, agora vamos para a Série 2 Central. Também só falta definir posições no grupo que apurou os quatro clubes. O Padernense Clube de Nuno Silva Pinto visitou o Quarteira de Carlos Mota e só saiu de lá com uma igualdade a 3 golos. O Guia de Filipe Lins garantiu o aparamento com um triunfo categórico sobre o Campinense de Pedro Lima por 5-1. No jogo grande da jornada, o Inter de Almocil de Carlos Lopes recebeu e venceu o Lagoa B de Ivo Nunes por 4-0. Comentário a jornada, Colasso. Emílio, esta jornada aqui, para já dizer que nós, o Emílio e depois eu, andámos sempre a dizer que este grupo era claramente o mais forte e mais equilibrado, e isso fez com que fosse neste grupo a passarem as quatro equipas. Era de prever, e era de fácil previsão, que isto fosse acontecer. Mas os números, por exemplo, desta semana, os três resultados são estranhos. O Guia, apesar de eu achar que o Guia iria ganhar em casa, é um resultado muito expressivo, porque o Campinense nunca foi uma equipa difícil de bater. O Campinense é uma equipa que, ofensivamente, até é uma equipa com capacidade para competir com os melhores deste grupo, mas defensivamente é uma equipa mais frágil. E foi o que aconteceu aqui, porque o Guia marcou cedo, e aí acabou com a outra equipa desorganizou-se, o Campinense não foi capaz nunca mais de se encontrar, e depois o Guia dilatou o resultado na segunda parte. Passando para o Internacional, resultado estranho também, até porque eu tinha achado que o Lagoa podia fazer um resultado diferente. Foi um jogo em que, e é aquele problema que eu tenho falado aqui sempre, apesar de elogiar muito a Lagoa, controla o jogo, tem a bola, tem muita dificuldade de penetração, e próprio da idade daqueles miúdos, tem uma dificuldade na definição, e isso é muito característico da idade que os atletas do Lagoa têm, porque fazem muitas vezes quase tudo bem, e depois o último passe não o fazem.
tem dificuldade a entrar, tem dificuldade em fazer um cruzamento, ou se calhar cruza, mas a bola não vem bem, contra uma equipa muito experiente, que acabou por se apanhar a ganhar, e depois nos momentos finais, já com o Lagoa muito desequilibrado, dilatou e venceu este jogo justamente, apesar de achar que os números são um bocadinho exagerados. Mais um resultado em que eu não acertei foi no Quarteira com o Padronense. Eu não sei sou muita rotatividade da parte do Quarteira, mas isto não tira o mérito deste empate fora do Padronense. E é perceberem quantas equipas foram pontuar a Quarteira este ano. Desafios a ir ver, porque é muito difícil pontuar lá e o Padronense, esta equipa do Padronense é um bocadinho bipolar. E também acho que é próprio da pouca experiência que os atletas têm, porque quando eles fazem um jogo bom, fazem um jogo muito bom, como eu vi eles jogarem contra o Guia, com uma vitória justíssima por uma margem larga, e depois são capazes do pior também, que é quando o jogo inicialmente não lhes corre bem. É típico da idade deles têm, é uma equipa também pouco, apesar de alguns atletas terem alguma idade, mais alguma idade, não têm essa experiência de competição e isso faz toda a diferença. Parece-me um Padronense também para uma fase de uma taça de honra, ser uma equipa a contar também para a competição que eles agora vão entrar. Portanto, para mim, excelente resultado para o Padronense. Parece-me que o Quarteiro levou golos a mais e tem de repensar essa parte defensiva para esta fase que aí vem. Porque também não é a primeira vez que o Quarteiro leva três golos. Inclusive, por exemplo, com o Guia levou 3, vai lá que marcou 4. É uma equipa muito, muito estável, é uma equipa muito forte, tem jogadores experientes e com qualidade. Vejo-os como uma equipa também candidata a poder lutar para subir divisão. A parte defensiva é muito importante e a gente já vai falar na Série 3, em que para mim a grande diferença do Lusitano é a defesa. Bem, e Colasso, na próxima jornada, a última, vamos ter Lagoa B Quarteira. Na primeira volta houve um empate a 2 golos. Campinense Inter de Almancil, 3-0 para o Inter na primeira volta. E Padernense Guia, o tal jogo em que o Padernense venceu por 3-0 o Guia. E como é que vai ser nesta última jornada? Olha, Emílio, eu sou capaz rapidamente, para não amassar os nossos telespectadores, de apostar no Internacional de Almancil, porque o Internacional acertou o passo esta semana e vai querer continuar, e é tal história. Trabalhar sobre vitórias é melhor do que trabalhar sobre derrotas. Um Lagoa, também apurado, mas que não vai deixar em créditos, não vai deixar em créditos com o Quarteira, mesmo para poder definir algumas posições. Não é que isso tenha grande importância neste momento, mas é ganhar é melhor que perder. Eu acho que, apesar para mim, o Quarteira não vem de um bom resultado. E eu posso aqui apostar aqui num empate entre o Lagoa e o Quarteira, deixando para o fim o Padronense com o Guia. Um Padronense que já bateu o Guia, mas um Guia que, e vamos falar nos destaques, um Guia que já conta com o Sandro, ainda não está a 100% o Sandro Cabral, mas já está a aquecer as turbinas. Portanto, as outras equipas vão ter de se preparar para isso, porque é um jogador muito acima da média, como toda a gente sabe, e vai fazer diferença, certamente. E ele não estava bem fisicamente, já se apresentou com outra disponibilidade física, e quando a gente tem um atleta com a qualidade que ele tem e que já consegue correr, problemas vêm aí para outras equipas, e já se notou esta semana. Portanto, apostar aqui na vitória do Guia. Muito bem. E neste grupo central ainda falta definir o primeiro lugar. E vamos para a Série 3, Sotavento, tudo confirmado, exceto na discussão da segunda posição. O lusitano de Jorge Dias Viegas encerrou a campanha com mais uma goleada, desta vez na visita ao 4 ao Clube de Cláudio Lopes, por claros 8-0. O Faro e Benfica de Paulo Lopes limitou-se a carimbar o passaporte com um triunfo por 4-0 na recepção do Marítimo Olhanense de Ricardo Viegas. O sambrazense de Rui Pinto esteve da folga. Emílio, estes resultados não é nada são bons para este resultado de 8-0
nós já sabíamos e projetámos que o Lusitano é muito melhor. A verdade é que eles não tiram, independentemente de 1-0, 2-0 ou 3-0, eles não tiram o pé do acelerador. Isto já aconteceu noutras alturas com um modelo competitivo diferente, nomeadamente o Guia, que passeou há 2 anos com muitos golos marcados e muito poucos feridos, e depois acabou por não conseguir subir divisão. Vamos perceber o que é que vai acontecer aqui, apesar de eu achar que defensivamente o Lusitano ofensivamente é forte, mas eles levaram 2 golos. São muitos jogos para levar só dois golos. Portanto, claramente a equipa que parte para a segunda fase com mais aspirações para subir divisão. Vamos ver quando eles encontrarem equipas que lhe vão dar outro tipo de trabalho, se conseguem ter essa maturidade. Porque muitas vezes o futebol é mesmo isso, por isso é que é o desporto rei. Às vezes nem ganha o que joga melhor, às vezes ganha o que tem mais maturidade, ganha o que tem mais calma, e muitas vezes as equipas que estão habituadas a vencer sempre, quando apanham uma equipa que os contraria, as coisas podem não correr mal. E havia um rapaz que me dizia sempre: a vitória é um hábito bom, mas infelizmente a derrota também é um hábito. E quando nós não estamos habituados à derrota ou não estamos habituados a estar a perder, por vezes complica cá dentro da cabeça. Vamos ver. Mas claramente este Lusitano não nada a dizer, vamos ver, e parte aqui claramente como a equipa favorita, na minha opinião, claro. Um Faro e Benfica carimbou o apuramento que faltava, que já se esperava e que faz mesmo falta. Eu ano passado tinha dito isto, faz mesmo falta a esta fase. E de regresso a alturas de decisão, Faro e Benfica, vamos ver o que é que eles conseguem fazer, mas eu acho que também vai ser uma equipa, por exemplo, como o Alvarense. E a semana passada eu até tinha dito do Guia que se não tiverem algum tipo de reforço, podem ter alguma dificuldade para atacar a segunda fase. A fase de apuramento de campeão, desculpe. Muito bem. E o Colasso, na derradeira jornada, vamos ter duelos interessantes aqui na Série 3 Sotavento. Vamos ter o Sambrazense, Faro e Benfica, na primeira volta 2-2, e há ainda esta segunda posição para definir, e o Marítimo Olhanense, 4 ao cubo, com a vitória do 4 ao cubo na primeira volta por 3-2. E como é que vai ser nesta Olha, última? eu aposto muito no São Brasense aqui nesta situação, para além do fator casa. Eu acho que o São Brasense, hum, não sendo, na minha opinião, um candidato fortíssimo a subir divisão, parece-me que vai ser mais forte que o Faro e Benfica, e então faz-me todo o sentido apostar na vitória do São Brasense. Aqui, o Marítimo de Olhanense com o 4 ao cubo, novamente o jogo eu enganei-me muito da outra vez. Uh, poderá ser um jogo com golos e que eu aponto para o 4 ao cubo desta vez, levar de vencida, uma vez que a última vez foi o Marítimo. Não, a vitória foi do 4 ao cubo, Qual na foi? primeira volta. Eu tinha ideia que, tenho certeza, Emílio, eu tinha ideia que tinha sido o Marítimo. De qualquer das formas, Sim. eu continuo a achar que o 4 ao cubo é uma equipa superior à do Marítimo. Muito bem. E na lista dos melhores marcadores, Colasso temos o Mário Marzé Raminhos, do Alvorense, e Diogo Alés Próspero, do Faro e Benfica, que lideram com 8 golos, seguidos por John Aguiar, das Mentes do Desporto, com 7 golos. E Colasso, agora vamos para os destaques. Esta é a parte que eu gosto mais, para lhe ser verdadeiro. Depois, às vezes, acabo por ter um sabor agridoce, mas é a parte que eu gosto mais. Olha, esta semana, o Ilias, que é um jogador que o Guia foi buscar, estava em Lagoa e não estava inscrito. Um miúdo, né, já grande, não é muito miúdo, tem 24 ou 25 anos, porque é um miúdo muito rápido, acabou por fazer um hat-trick e foi o único a fazer hat-trick esta semana, e então tem de levar aqui o nosso destaque. Depois temos vários jogadores esta semana a bizar, e não foi um nem dois, foram mais, foi o Sandro Cabral, o Vasco Batalau, o Gabriel Nicolau, o Gonçalo Correia do Carveiro, um miúdo muito interessante também, com capacidade para jogar na primeira divisão fácil, fácil, fácil. Uh, o Alexandre Rodrigues do Inter, o Diogo Próspero, que no primeiro acaba por ser destaque. O Diogo conseguiu fazer aqui uma coisa, que é destaque no primeiro programa desta época e é destaque no último da primeira fase. Eu estive a ver o programa e ele também foi destaque, e os números dele
também contam, e os números não mentem, é tal história, os golos não mentem, e então acho que merece aqui o destaque. E o Igor Santos do Lusitano acabou por fazer 2 golos, um deles também de grande penalidade. Portanto, os destaques desta semana são estes. Vamos ver todas estas equipas que eu dei destaques aqui, os atletas que eu dei destaque hoje, estão todas na fase de apuramento de campeão. Vamos ver esta malta aqui, como é que se vão dar agora com outro tipo de dificuldades nesta fase que aí vem. Muito bem, Walter Colasso. Agradeço a presença e os comentários. Desejo de um Feliz Natal e um bom novo ano. A mensagem. Olha, queria aproveitar, sim, para desejar um Feliz Natal a todos os nossos, a todas as pessoas que nos seguem. É normal que nós não conseguimos agradar, entretanto, deixa-me lá pôr aqui o meu adereço, que eu sou famoso por ter chapéus, e então eu vou pôr o meu adereço de Natal. Dizer que eu não falo aqui contra ninguém, falo sempre a favor dos jogadores e a favor dos jogos bons e dos jogos com golos. Portanto, desejar a essa malta toda um Feliz Natal, um bom ano novo, e estou disponível se porventura nós nos cruzarmos aí em algum campo para comer uma fatia de bolo rei com quem quiser e bebermos qualquer coisa. Um bom ano e um Feliz Natal para todos. Muito bem, obrigado. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Despedimos-nos com um desejo de um Feliz Natal e nós só voltamos no novo ano. Seja ótimo também. Boas festas.